Shalom, meus amados, Pastor Maurício Bucão Souza falando aqui mais uma vez com vocês para juntos meditarmos intensamente na Palavra de Deus. Aliás, hoje eu queria falar especificamente da Palavra de Deus, da nossa Bíblia, a Palavra de Deus escrita ali para a nossa edificação, para aprendermos mais de Deus, para aprendermos mais de Jesus Cristo. Amados, quantas vezes, se não ocorreu com você, provavelmente vai acontecer. A gente senta com alguém de uma outra religião, ou algum agnóstico, ou até mesmo ateu, ou uma pessoa sem fé, e a gente vai falar algo baseado na Bíblia, ou cita um versículo, ou diz assim, não, isso não está certo, a Bíblia diz isso. E a pessoa rebate com algo do tipo, mas a Bíblia tem muito tempo. Ela foi escrita por homens, ela foi modificada. Isso aí não é a verdade, não. Olha, ela pode até ter sido a verdade, mas já foi modificada com o decorrer dos anos. Mas nós que estudamos mais a Palavra de Deus, a gente sabe que ela não foi modificada. A gente sabe que se pegar os pergaminhos do Mar Morto, se pegar textos mais antigos e comparar com as versões de hoje, a concordância é de quase 100%. Mas eu não quero fazer um vídeo maçante, não. Eu quero que juntos a gente medite nela com experiência pessoal. E eu queria contar uma para vocês nesse momento. Como eu conheci a Bíblia, eu tive um contato mais íntimo, comecei a ter com o nosso Pai que está lá de cima, que antes eu conhecia como Deus e agora como Pai, como Ele me chama ao receber seu Filho. Eu estava nos Estados Unidos, eu morei muitos anos lá, um ano eu ainda não era convertido e depois de um ano nos Estados Unidos eu sofri a conversão pelo Espírito Santo e nas águas. Então, antes disso, eu visitei uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja presbiteriana, de um pastor muito amado por mim. Visitei apenas, eu era católico e fui visitar a partir de um professor de inglês meu. E daí tive o contato e aí me afastei completamente. Me afastei porque eu fui só um visitante naquele dia. Mas desse dia em diante eu comecei a ter sonhos. E Deus chegava para mim e dizia assim, meu filho, como se você se sentiria se você escrevesse uma carta de amor para a sua esposa e ela não lesse? E eu acordava sem entender e novamente o sonho. Como você se sentiria? E aí eu me via no sonho escrevendo uma carta de amor. E era desprezada, a pessoa rasgava, ou a pessoa colocava num canto. E eu comecei a ficar muito incomodado com isso, sofrendo, sentindo aquela dor. Aí numa noite, o pai lá de cima virou e fez assim, pois é, eu te escrevi a maior carta de amor de todas e fica fechada na sua cabeceira. Amados, eu não precisei de igreja, de templo nenhum para começar a ler a Bíblia. Eu não precisei de ninguém dizendo para eu ler a Bíblia. A minha experiência pessoal foi sozinho com Deus. A partir desse dia, eu comecei a folhear, a ler um versículo, a ler um capítulo, e eu queria ler a Bíblia inteira, não sabia como, não conhecia nada desse meio, vamos colocar assim, esse meio gospel que hoje a gente vê, tantas doutrinas, tantas placas religiosas. Não estou falando aqui da igreja invisível, estou falando de placas religiosas que existem, igreja batista, igreja adventista, igreja Assembleia de Deus, igreja pentecostal, presbiteriana e assim por diante. E essas placas religiosas, como é o caso aqui do ECAP. Mas eu não conhecia nada. Então, qual que salva? Talvez você um dia já pensou nesse assunto também. E eu ia na internet, aí eu olhava uma coisa, a outra dizia a outra, e novamente os sonhos vieram para mim. Acredite nisso. E Deus agora me dava murro. É como se Ele me desse pancada e dizia assim, seja batizado, seja batizado, seja batizado. E eu não entendia nada disso. Eu não sabia qual religião iria me batizar. Veja só. Até que, resumindo a história, porque o assunto aqui é a Bíblia, depois eu conto mais sobre isso, um pastor sem placa denominacional, pastor que pregava o Evangelho de Cristo, ele falou, vamos nos batizar. Eu procurei ele e falou, vamos lá. E aí ele fez o nosso batismo, meu e de minha esposa. A gente começou a ler a Bíblia do início ao fim, para entender o propósito da Bíblia. Esse é o tema disso aqui. Qual o propósito
da Bíblia. E eu vou chegar aqui agora. Por quê? Porque o propósito da Bíblia era deturpado na nossa cabeça. Gente, eu fui ler o Antigo Testamento e eu via um Deus que matava as pessoas. Eu dizia, como assim? Que Deus irado é esse? E à medida que eu ia lendo agora com a revelação dos céus, eu via que o Antigo Testamento todo mostrava um Deus tão amoroso, tão intenso, querendo se manifestar no meio de nós. E aí começa o propósito da Bíblia. Jesus Cristo, a manifestação do amor no meio de nós. Eu comecei a entender que toda a Bíblia dizia respeito a Jesus, que as personagens do Antigo Testamento apontavam para Jesus. José era uma personificação de Jesus, Jó era uma personificação de Jesus, Moisés era uma personificação de Jesus. Lembra-se quando ele coloca um madeiro com uma serpente de bronze que quem olhasse seria curado? Moisés fez isso? Era Jesus, apontava para a cruz, o nosso Senhor de braços estendidos no madeiro para morrer por nós. Tudo era sobre Jesus. E hoje eu te desafio a contar para a gente aqui também qual a sua experiência com a Bíblia. Não precisa ser igual à minha. Toda experiência é válida. Para a gente poder trocar uma ideia, compartilhe também esse vídeo com os amigos, coloque os comentários, mas eu queria saber a sua experiência com a Bíblia. Percebam, amados, em Atos capítulo 7, Estevão, ele estava no meio do templo do Sinédrio e ele estava ali sendo interrogado e ele ia morrer naquele momento. E ele começa a contar desde Abraão até Jesus. Ele ia mostrar que toda a Bíblia aponta para Jesus. Ele contou de Abraão, ele contou de Moisés, ele foi subindo e chegou em Jesus. Quando chegou em Jesus, o povo não aguentava ouvir aquilo. Aqueles mestres da lei religiosos não queriam o Senhor, o Messias, eles não aceitariam por inveja e apedrejavam Estevão por causa da Bíblia. E Jesus vai dizer, felizes sois vós quando fores perseguidos por causa do meu nome, quando fores perseguidos porque vocês andam segundo o propósito da Bíblia. Alegrem-se, porque grande é o galardão de vocês nos céus. Amados, vou deixar o link aqui. Vocês clicam para ouvir essa lição, ouvir essa meditação. Tem muitas pérolas. Ele vai entrar mais a fundo nessa lição do propósito da Bíblia que vai falar no seu coração. Amém? E encontro vocês no próximo vídeo, se Deus quiser e nosso Senhor Jesus Cristo não nos arrebatar. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Shalom!